E aí pessoal, tudo bem com vocês? Joinha? Vamos lá para a nossa aula de sistemas distribuídos. A gente está em conceitos básicos ainda de sistemas distribuídos, a gente está na parte 3. Faremos hoje parte 3 e parte 4. Fechou? Bacana. Bom, vamos definir algumas terminologias para sistemas distribuídos, né? Basicamente o Tannenbaum definiu em algum momento da pesquisa dele que sistemas distribuídos poderiam usar a taxonomia de Flynn, né? A taxonomia de Flynn define 4 tipos de sistemas computadorizados de modo geral, baseado no fluxo de instruções e no fluxo de dados. Então, se eu tenho um fluxo de dados único, ele é de um tipo. Se eu tenho um fluxo de dados múltiplo, ele é de outro. Se eu tenho um fluxo de instruções único, ele é de um tipo. Um fluxo de instruções múltiplos, ele é do outro tipo. Então, basicamente, o que a gente tem é a SISD, que é Single Instruction, Single Data, Single Instruction, Single Data, ou SIMD, que é Single Instruction Multiple Data, que eu tenho instruções simples, mas fluxos de dados múltiplos. Eu tenho MISD, que é Multiple Instruction Single Data. Eu tenho instruções múltiplas e dados únicos. E eu tenho instruções múltiplas e dados múltiplos, que é Multiple Instruction e Multiple Data, que é o MIMD. A gente vai usar, para sistemas distribuídos, ele basicamente tem que ser MIMD. Por isso que tem essa cetona aqui, certo? Eu vou trabalhar sempre com fluxos de instruções múltiplos e fluxos de dados múltiplos. Ok? Depois pesquisem mais nesse endereço sobre a taxonomia de Flynn. É interessante poder classificar sistemas de computador de modo geral. Bom, dentro de sistemas distribuídos, todos são MIMD, Multiple Instructions, Multiple Data. E basicamente são divididos assim, ó. Isso está no guia de vocês. Eu tenho computadores paralelos e computação distribuída, né? A partir daí, eu tenho sistemas fortemente acoplados e sistemas fracamente acoplados. Sacaram a diferença? Os fortemente acoplados é porque eu tenho multiprocessadores e uma memória compartilhada. Eu tenho muitos processadores numa mesma placa. Ele é fortemente acoplado, eu não consigo desgrudar ele daquela placa, certo? É o que acontece muito, por exemplo, com placas mães multiprocessadores para servidores, por exemplo. Fracamente acoplado, eu tenho multicomputadores com memória distribuída ou memória local privada. Às vezes eu tenho muitos computadores e cada um tem a sua memória. Ela pode ter memória distribuída ou ela pode ter memória privada no mesmo hardware, mas quer dizer, memória local no mesmo hardware, mas privada, ok? E eles podem ser baseados em barramento ou comutados. Aí basicamente é o tipo de rede que vai tratar. Também tem fracamente acoplados baseado em barramento e baseado em comutados, ok? Pensem em barramentos e comutados como barramentos é quando eu distribuo um sinal numa rede e a partir de um protocolo eu consigo consumir esse sinal. Comutado, eu tenho que chavear, eu tenho que fazer a comutação entre os sinais no barramento, aliás no cabo, né, no meio de transmissão, para poder conseguir chegar onde eu preciso. Beleza? Mas isso é mais rede. Bom, uma definição que a gente precisa: sistemas centralizados, né? Precisa definir o que é um sistema centralizado. Toda a informação em um único lugar no mesmo hardware. Então, você vai ter em um sistema centralizado memória, processador e disco, tudo no mesmo lugar, fisicamente alocado, muitas vezes no mesmo rack, no mesmo gabinete, né? Então, fisicamente ele é muito próximo, ok? Geralmente, sistemas centralizados oferecem acesso via terminais. Os terminais podem ser smarts ou podem ser burros. Antigamente tinha terminal burro, né, que a gente chamava de Team Client, né? Mais ou menos Team Client. Hoje em dia os Team Clients são bem bons, assim, eles são quase smart. Hoje em dia se diferenciou um pouco isso, né? Mas basicamente é assim, ó, eu tenho
um supercomputador em algum lugar, com todo o disco e toda a informação fica lá naquele lugar, e eu uso para acessar ele vários terminais para poder rodar as minhas aplicações. Isso ainda é usado. Team Client, por exemplo, é uma aplicação muito interessante para algumas situações onde você precisa de terminais puramente operacionais, né, que é basicamente aquele terminal de uma aplicação só, e barato, e que consome pouca energia, que dá pouca manutenção. Então, Team Clients ainda é interessante. Ou mesmo desktops, né? Você poderia ter um computador centralizado com desktops acessando ele, desktops completos, né? com todo o seu recurso de operação especializado, né? De um desktop. Bom, ainda é possível. Um sistema centralizado oferece consistência e sincronização simplificada aos dados. Pensa assim, ó, se o seu dado é muito delicado ou muito complexo de ser manipulado e sincronizado, e uma falha de consistência ou sincronização poderia causar um dano muito grande na sua aplicação, você tem que pensar num sistema centralizado. Você tem que ficar atento a um sistema centralizado, né? Isso é possível, né? Dependendo da situação, né? Mas existem recursos hoje para poder melhorar isso, mas ainda assim ele oferece mais opções de consistência e sincronização. Um sistema centralizado ele não é tolerante a falhas, ele é pouco tolerante a falhas. Você pode até pensar em um sistema centralizado com fonte redundante, com disco redundante, enfim, é difícil. Fonte, energia e disco redundante. Memória redundante já é complicado. E processador redundante, sinceramente, eu nunca vi. Um sistema que permita você trocar o processador da máquina com ela funcionando sem que isso impacte no funcionamento da máquina centralizada. Então pense nisso. Geralmente é complicado de escalar um sistema centralizado. Por algum motivo você precisa crescer aquele sistema. É difícil de fazer, porque se está todo centralizado, está centralizado. É difícil de você expandir ele, né? E o contrário também é verdade. Se você precisa recolher ele também, diminuir o tamanho dele, também é complicado. Ok? Sistema distribuído. Definindo, o sistema distribuído deve conter pelo menos, ele deve conter pelo menos esses caras aqui, ó. Ele tem que ter multiplicidade de recursos de uso geral. Então todos os recursos dele, físicos e lógicos, devem ser distribuídos e multiplicados. Ele não pode ter um único recurso, um único item daquele recurso. Ele deve ter muitos, físicos e lógicos, cuja concessão, a tarefa específica deve ocorrer de forma dinâmica. Então, uma vez que você tem um plano de um conjunto de recursos, a execução da tarefa escolhe qual recurso usar de forma dinâmica e transparente. Distribuição física desses recursos. Esses recursos têm que estar distribuídos geograficamente em locais diversos. Não precisa ser em outros endereços. Pode ser só numa sala, né? Mas quanto mais distribuído, melhor. Quanto mais a distribuição física for, melhor. Mais distribuído é o seu sistema. A existência de um sistema operacional de alto nível para unificar e integrar o controle dos componentes distribuídos, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre os kernels, kernel monolítico, kernel híbrido e kernel microkernel. E como é que você pode usar isso dentro do seu sistema distribuído, certo? Mas sistemas operacionais para sistemas distribuídos são geralmente sistemas operacionais bem mais especialistas. Transparência do sistema, ninguém deve perceber que o sistema é distribuído. E autonomia cooperativa para estabelecer conexões e troca de informação. Basicamente é assim, uma vez que os sistemas estão instalados e uma rede é construída nesse sistema distribuído, a cooperação entre os nós da rede deve ser simples e autônoma. Ok? Sistemas paralelos.
né? Basicamente, um sistema paralelo, ele divide uma aplicação por diversos elementos processadores. É um conceito bastante antigo de sistema paralelo, tem até o exemplo aí do ILLIAC, ou ILIAC 4, da Universidade de Illinois, que é em 71, é mais velho que eu. E ele já tinha naquela época 64 processadores, né? Essa máquina esquisita aqui era um supercomputador em computação paralela da época, né? Para vocês terem uma ideia, olha só o próximo slide, ó. Isso aqui é o HD, isso é o HD do computador, né? Olha só, isso aqui é o tamanho de uma pessoa, esse rack aqui é o tamanho de uma pessoa. Imagina se tem uma pessoa aqui em cima, certo? E tem um motor de picadeira aqui que é o HD. Pra você ter ideia, tinha um motor aqui na base dele, olha só. Tinha um motor aqui na base dele de 1 cavalo de potência. Um motorzão, então se é um negócio de desmontar HD para poder pegar o motorzinho dele, esse aqui dava de colocar numa lancha, certo? E ele gravava absurdos 10 MB de espaço. Mas era o que era necessário para a época. Sacaram? Então, esses 3 tipos: sistemas paralelos, sistemas distribuídos, sistemas centralizados. Tranquilo? Show de bola. Vantagens e desvantagens de você usar um sistema distribuído. Tem os dois lados. As vantagens: você tem a resposta previsível quando você trabalha com cliente-servidor, na arquitetura client-server. Do tipo assim, eu consigo distribuir de tal forma que a resposta vai acontecer, né? O sistema é tolerante à falha, então a resposta acontece. Depois a gente tem que ver performance e tal, alguns detalhes, mas ela acontece. Outra vantagem é a capacidade de modularidade. Eu posso tornar as minhas aplicações modulares e eu posso trabalhar com o meu sistema modular. Então, todo o processamento do meu sistema distribuído pode ser alocado em módulos e eu vou agregando esses módulos de acordo com o passar do tempo e vou desalocando também, ou desagregando esses módulos também. Ok? Compartilhamento de recursos. Isso é uma grande vantagem hoje em dia, de você ter recursos compartilhados entre várias aplicações. Você não precisa ter um stack de hardware, processador, memória, disco, sistema operacional para uma aplicação. Você pode pegar toda a parte abaixo do sistema operacional e distribuir para várias aplicações. Isso é muito interessante. Replicação. Eu consigo replicar o meu dado em vários lugares, né? Pensa numa solução, por exemplo, Netflix. Netflix, depois dei uma pesquisada, o Netflix distribui no mundo uns hacks Netflix, onde você tem todo o conteúdo Netflix atualizado localmente. Então, quando você assiste um vídeo Netflix, por exemplo, se você está no Brasil, você não vai lá nos Estados Unidos pegar o seu vídeo. Você pega o seu vídeo daqui de São Paulo, por exemplo, bem mais de perto. Se você está na Argentina, por exemplo, você não vai nos Estados Unidos, você vem no Brasil. Agora, se você está, por exemplo, no Canadá e vai tentar assistir um vídeo Netflix, você não vem no Brasil nem nos Estados Unidos, você vai no Canadá mesmo e pega o seu vídeo de lá. Então, assim, essa replicação de conteúdos distribuídos, claro, estamos falando do Netflix, né, mas poderia ser de uma solução mais específica. Eu consigo replicar o meu banco de dados, os meus dados de modo geral, né, de forma transparente para o usuário. Disponibilidade, né, a capacidade de um sistema distribuído tolerar falha e ficar sempre disponível. Quando se trabalha com cluster, por exemplo, né, quando se trabalha com módulos dentro de uma máquina virtual, né, enfim. E mobilidade do usuário. Se você é usuário do Netflix, por exemplo, você pode logar em qualquer máquina que vão estar lá os seus dados, as suas aplicações. Isso pra gente hoje em dia é muito natural, né, galera? Tipo assim, eu falo que eu tenho 38 anos e sou da antiga da informática, assim, né? Eu peguei uns negócios muito estranhos na vida, assim, né?
Então pensar nessas vantagens é falar assim, tudo tem isso hoje, não é vantagem nenhuma. Mas quando se trabalha com sistemas, com desenvolvimento de softwares para aplicações específicas, ter essas vantagens é muito necessário, ok? E não era comum hoje em dia, né? Mas tem desvantagens, né? Ainda encontra-se desvantagens no uso de sistema distribuído. Principalmente o gerenciamento. Cara, gerenciar o sistema distribuído é tenso, não é simples, né? Principalmente se ele for de grande porte, né? Se ele for realmente grande, né? Então tem que ser pensado isso, né? Como é que você vai organizar isso? Gerenciamento impacta também no custo. Desempenho e confiabilidade, principalmente da rede, né? Imagina, todo o seu tráfego de dados entre os seus nossos processadores vão trafegar por uma rede. Como que está essa rede? Você projeta um sistema lindo e fantástico do ponto de vista de software, mas quando você vai fazer a comunicação, a sua rede não aguenta o tranco, né? Por N motivos. Pode ser volume de tráfego, pode ser velocidade, pode ser latência, pode ser qualquer problema, mas a sua rede não aguenta. Então tem que pensar na rede. Segurança, né? Se é distribuído é mais difícil de ser mantido a segurança, isso é fato, né? E a complexidade. Não é fácil desenvolver um sistema, o desenvolvimento de software, por exemplo, não é simplificado quando se usa sistema distribuído, apesar de tentar ser o mais transparente possível. Ok? Fechado? Bacana. Então tá. Bom, com isso a gente termina a parte 3. Vamos para a parte 4 agora. Fechou? Então tá. Vamos lá. Bom, a parte 4 aqui, ó. O que você tem que ter em mente para se desenvolver um sistema distribuído, para poder projetar um sistema distribuído? Esses pontos aí são os mais relevantes, né? E que quando você vai pensar em criar um sistema distribuído, você tem que pensar em todos esses. Primeira coisa, transparência. Não importa que nível de transparência, cara, tem que ser transparente. Fazer um sistema distribuído, tanto o usuário quanto as aplicações, elas não devem perceber que estão distribuídas, certo? Tem que ser o mais objetivo possível nisso, né? Escolher do usuário que está no sistema distribuído, isso é necessário. Transparência para o software. Quase sempre quando você cria um sistema distribuído, você cria uma série de APIs especializadas para o software, que representa para o software um sistema tradicional, um sistema centralizado. Então, o software olha para o sistema que ele está instalado como se fosse um sistema comum. Só que as APIs internas do sistema distribuído fazem toda a mágica acontecer por baixo dos panos. Ok? Então, é necessário pensar nisso. Beleza? Quase sempre quando você vai projetar um sistema distribuído, você não vai projetar o software, especificamente desenvolver um sistema do zero, mas você faz escolhas específicas de módulos de APIs, o que vai funcionar ou não. Por exemplo, em alguma aula nossa, assim que possível, a gente vai montar um clusterzinho de máquinas. Vocês vão ver que a gente vai ter que precisar de alguns módulos específicos para que os softwares em cada máquina do cluster reconheçam o cluster como uma única máquina, certo? Então, basicamente é isso. É você tratar essas APIs. Transparência de localização. O usuário não precisa saber aonde que está cada nó do seu sistema distribuído. Transparência de migração. O dado flui de um nó para outro, de um lugar para outro, sem isso ser relevante para o usuário, né, ou para as aplicações. Banco de dados, por exemplo, isso é um ponto crítico. Pensa assim, em um banco financeiro, uma instituição financeira, num banco, por exemplo. Se você faz uma transação no sul do país e alguém vai fazer um saque no norte do país, por exemplo, essa informação ela tem que migrar
lá do computador do caixa eletrônico até uma central, não faço ideia de como é que é cada banco. Dessa central, talvez para nós mais próximos do norte, por exemplo, né? Vamos pensar, no sul do país vai para São Paulo, de São Paulo vai para Recife, de Recife fica disponível para acesso do norte. Essa replicação desses bancos de dados, elas devem ser transparentes. Então, a migração e replicação é isso. Transparência é a concorrência, né? Quando você está no sistema distribuído, você concorre com muitos outros processos, muitos outros usuários com os seus processos, né? E você não deve perceber isso. Isso tem que ser transparente. Eu não preciso ver, por exemplo, os processos dos outros usuários. A minha aplicação não pode ter acesso aos recursos dos outros processos ou usuários dentro da máquina. Então a concorrência tem que ser transparente. Transparência de paralelismo, né? Você tem um objetivo principal para se desenvolver um sistema distribuído, é fazer o paralelismo ser transparente, né? Basicamente é assim, a aplicação tem que pensar que é um nó único, que é um processador só. O sistema distribuído tem que pegar o processamento e aí sim distribuir em toda a infraestrutura que você tem para poder fazer as instruções paralelas e devolver para a aplicação a resposta organizada como se fosse um único processador. Ok? Uma coisa que faz muito isso, por exemplo, é algumas arquiteturas de multithreading, por exemplo, do Pentium 4, né? O Pentium 4 HT, né? Que é hiperthreading. Para a aplicação, claro que isso não é só um exemplo, não é necessariamente um sistema distribuído isso, mas é a mesma técnica. Para a aplicação que usa um Pentium 4, por exemplo, que usava um Pentium 4, ela usava como se fosse um núcleo só. Só que internamente o núcleo distribuía isso em vários threads, né? E processava as partes da aplicação diferentes de forma a otimizar a utilização daquele núcleo que tinha no Pentium 4. Então, partes diferentes do núcleo trabalhavam de forma isolada, né? E no final se juntava todas as respostas de cada um, formatava a instrução de resposta e devolvia para a aplicação. A aplicação pensava que era um núcleo só trabalhando para ela, só que na verdade o núcleo distribuía aquelas tarefas em várias partes dele e devolvia para a aplicação. Com isso você consegue extrair o máximo possível da distribuição dos sistemas. Fechou? Bom, alguns aspectos aí que a gente tem que pensar para um sistema distribuído. Flexibilidade. Ele tem que ser flexível. Essa imagem aqui, ela é um pouco mais complexa, é difícil de a gente tratar dela detalhadamente. Mas ela está nesse endereço e ela é uma comparação do Hurd, do GNU Hurd, né? Ou Urd, ou Hurd, ou Hurd, do jeito que você quiser falar o seu inglês, certo? Comparando com um kernel monolítico, um microkernel e o sistema híbrido, que é o GNU Hurd, certo? Bom, grosso modo, a gente pode entender aqui, a parte amarela e essa linha preta, certo? Representa os sistemas que estão consumindo o seu kernel. Então tem todas as aplicações aqui, aplicação, aplicação, aplicação. O sistema monolítico é o mais fácil de ser entendido. Eu tenho uma linha que divide a parte que é do usuário, a parte que é do kernel, certo? A minha aplicação fica do lado do usuário, né? E a partir daí a minha aplicação conversa com o meu kernel internamente, meu sistema operacional, que vai fazer VFS, System Call, File System, enfim, ele vai gerenciar toda a estrutura de sistemas operacionais que ele precisa gerenciar, fazer o scheduler, virtualização de memória, né, fazer
a interface com drivers, se for o caso, fazer os dispatchers para distribuir os processos internos, e, por fim, falar com o hardware. Fala com o hardware e volta para a aplicação. A aplicação tem um único canal, geralmente é uma system call, que a aplicação faz, e pronto. Bacana. Ele tem performance muito boa, depois a gente vai falar disso. Mas ele é um pouco limitado. No microkernel, que é, por exemplo, o Minix, por exemplo, o Minix é microkernel, né? Minix é uma... Depois façam um teste com o Minix para vocês verem. Dá de baixar ele, rodar na máquina virtual. O Minix é do Tannenbaum, é um sistema operacional do Tannenbaum. O microkernel, por exemplo, eu tenho, a minha aplicação consegue conversar com partes diferentes do kernel, né? E uma parte grande do kernel ainda é user mode, ainda faz parte do uso de usuário. Basicamente, só o scheduling, a virtualização de memória e as partes básicas de IPC, que é de gerenciamento de processos, que são restritas, que são do tipo kernel mode, certo? Então a minha aplicação consegue falar de forma isolada com cada módulo desse. Consigo fazer a aplicação falar com o driver, falar com o sistema de arquivo, falar... Aqui, por exemplo, é um Unix Server, é quando você tem um servidor Unix, né, para fornecer recursos para a sua aplicação, por exemplo. E o Application IPC, que é quando você tem uma interface da aplicação com os recursos de hardware, certo? Bom, então é uma estratégia. A outra estratégia, a do Hurd, que dizem que é a mais evoluída de todos, né? Tem uma série de desavenças disso, assim. Alguns falam que é mais vantagem ser monolítico, outro microkernel, outro híbrido, que é baseado no Hurd, certo? O Hurd ele tem fases diferentes, né? Eu tenho algumas partes fazem parte do user mode, né, como sistema de arquivo e Unix Server, né, onde o usuário consegue ter acesso mais fácil a isso, né? E em outros momentos, né, como drivers, por exemplo, drivers tem que ser no kernel mode para poder fazer uma otimização mais direta com o hardware, né? E continua a memória virtual e scheduling ainda como partes sólidas do kernel, ok? É uma estratégia, são estratégias. Bom, vamos lá. Kernel monolítico tem a vantagem da performance, ok? Então, em um sistema distribuído, trabalhar com kernel monolítico, você tem performance, né? Só que dificulta todo o contexto de trabalhar de forma distribuída. Ponto. Certo? Eu colocaria mais um item, talvez, performance e facilidade de construção. É mais fácil fazer, certo? Microkernel e híbrido. Você tem uma existência de uma interface bem definida, então sempre tem a documentação de como a sua aplicação vai conversar com cada item do kernel. Basicamente uma API muito bacana. É fácil de implementar, instalar e acrescentar novos serviços. Verdade. Então, quem usa Linux, por exemplo, lembra que era possível agregar módulos, que era possível dar um mod probe lá e subir um módulo adicional no Linux. Ele passava a fazer uma coisa nova que ele não fazia antes, né? Só que dava pano pra manga isso, assim, mas era possível fazer. Ok? Hoje em dia está bem mais azeitado isso, assim, sabe? Serviços personalizados podem ser implementados. Então, eu estou usando, por exemplo, um driver de uma webcam e esse driver não está bacana, eu posso implementar um módulo novo de um driver, por exemplo, lá no kernel mode, para poder otimizar esse serviço de webcam, por exemplo. Ok? E tem algumas outras vantagens. Fechado? Bom, beleza. Outra coisa que é importante para um sistema distribuído: confiabilidade. Ele tem que ser confiável, né? O sistema tem que estar disponível, sempre, já falamos disso antes.
ele tem que ser redundante tanto de hardware quanto de software. Então não pode ter uma exclusividade de um único componente físico ou lógico. Né? Tem que ter segurança sempre, porque você vai trafegar dados críticos dos seus processos. Ainda mais nessa época aí de meltdown, enfim, de alguns problemas de infraestrutura a nível de processador, né, de segurança. Então tem que dar uma repensada nisso. E ele tem que ser tolerante à falha. Já falamos disso e insistimos muitas vezes nisso. Beleza? Performance. Se não tiver performance, não adianta fazer um sistema distribuído. Isso é fato. Se você vai fazer um sistema distribuído para ele ser mais lento do que um sistema centralizado, faz um centralizado. É simples assim. Ok? É importante verificar a infra de comunicação. Falamos lá atrás. Não adianta você pensar só na sua aplicação e nos seus sistemas operacionais e hardwares, se na hora que o pacote, o dado sai da sua máquina e vai para outra, ele falha de alguma forma, ou ele tem latência, ou ele tem uma lentidão de alguma forma. Então não faz sentido. Você tem que usar como métrica tempo de resposta, talvez comparado com um sistema centralizado, throughput, que é basicamente o volume de informação que ele consegue processar. Né? Eu sempre uso throughput, é como se você fosse... Você lembra do Goro do Mortal Kombat? Então, que tem 4 mãos. Então, ele tem mais throughput do que a gente. Ele tem 4 mãos, então ele consegue fazer mais o dobro de coisas. Certo? E benchmarks é você testar. Testa o seu sistema, testa em outro, testa num centralizado, testa num... Enfim, benchmarks de performance mesmo. Ok? Beleza. Bom, escalabilidade. Escalabilidade é necessário. Tem um videozinho da Amazon, né? Eu não vou tocar ele agora, que vai demorar muito pra gente tocar ele, mas vou deixar ele na apresentação, né? Quem depois pegar a apresentação tem ele lá na apresentação. Mas o auto-scaling, por exemplo, da Amazon é fantástico. É do tipo assim, eu consigo, à medida que eu vou medindo a performance do meu sistema, quando ele atingir 70% de consumo do meu processador, eu agrego mais 2 máquinas. Depois de um tempo, chegou a 70% de novo, eu agrego mais 2. Começou a baixar, ficou tantos minutos a 50%. Não precisa ficar a 50%, eu quero que fique um pouco mais. Aí eu posso entregar 2 máquinas e parar de pagar elas e ficar só com 2 a menos. Né? Aí mesmo assim o sistema continua 50%, ele vai entregar mais 2. Então é possível fazer tudo isso, certo? Na hora de pensar em escalabilidade, em aumentar e diminuir o tamanho conforme a demanda, você tem que pensar se você vai ter muitos processos pequenos ou se você vai ter poucos processos grandes. Muitos que eu falo centenas de milhares de processos pequenos, né? Isso muda a sua estratégia. Ou poucos processos grandes dezenas de milhares de processos grandes ou pelo menos alguns milhares de processos grandes. Processos pequenos e grandes basicamente são processos que utilizam recursos da máquina. Pensa assim, qual que é a diferença, por exemplo, do Twitter escalar para um farm de renderização de vídeos escalar? Quando você vai pensar no Twitter, por exemplo, basicamente o Twitter tem o quê? Pequenos blocos de texto que precisam ser processados. Basicamente é isso, certo? Então você tem muitos processos pequenos, você tem 1 bilhão de processos ao mesmo tempo, mas são pequenos, né? Você vai produzir um volume muito grande de processamento, mas com processos pequenos. Agora, por exemplo, se você pega um data center, um farm, uma fazenda de servidores para poder fazer renderização de vídeo 3D de Hollywood, né? Onde aqueles meus 70 mil servidores vão processar pequenos pedaços de uma cena, por exemplo. Isso acontece, né? Esses nós, cada nó desse cluster, por exemplo, não vai fazer um processo pequeno, vai fazer um processo grande. Ele vai pegar um pedaço da cena e vai ficar processando e consumindo tudo nele.
Então você tem que pensar nesses detalhes. Se é muitos processos pequenos ou poucos processos grandes. Ok? E no intermediário entre eles. Beleza? Joinha. Bom, na próxima aula a gente vai tratar de conceitos de software para sistemas distribuídos. Aí sim pensando em como que a gente desenvolve software para isso. Beleza? Ou como é que a gente pelo menos define a estratégia de software para isso. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima aula. Falou, falou. Tchau, tchau.